Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Tenho partilhado sobre os desafios de sermos como Jesus de Nazaré. A igreja hoje se parece com muitas coisas, menos com Jesus de Nazaré. Esse é um grande desafio para nós como cristãos. Tenho dito algumas frases que nos fazem pensar essas coisas. Mahatma Gandhi disse certa vez: aceito o vosso Cristo, mas rejeito o vosso cristianismo. Nietzsche disse certa feita: se os remidos parecessem com os remidos, mais fácil me seria crer no remidor. Ou seja, nós temos nos tornado alguma coisa aí nesse meio, a gente pode chamar de vácuo da humanidade, que nos desconfigurou a respeito de Jesus de Nazaré. E uma das evidências que nós temos para atestarmos isso é a dificuldade que nós temos para ouvir palavras como amor e solidariedade. Você quer saber o quanto que você se parece com Jesus de Nazaré? Você olha para você olha para a sociedade. Um sociólogo muito famoso disse que você quer olhar para a saúde de uma sociedade e veja o tanto de oprimidos que ela possui. Veja o tanto de pessoas que sofrem de uma sociedade e você vai ver a qualidade dessa sociedade. Então, olhando para nós, hoje como sociedade, como igreja, por exemplo, quando nós falamos em direito dos que sofrem, ou podemos até falar num termo mais conhecido, direitos humanos, aí se nosso conceito é direito dos manos, vai defender bandido agora, pastor? Então, essa é a característica de uma sociedade doente. E pior do que uma sociedade doente, é uma igreja doente. Porque uma igreja que pensa isso, ela já se desconfigurou a imagem de Jesus de Nazaré. Porque a palavra direitos humanos nada mais é do que dignidade de vida. Uma igreja que não consegue entender o que é dignidade de vida, ela se desconfigurou a imagem de Jesus de Nazaré. Um cristão que perde a dignidade da vida, não a sua, porque quem fala isso normalmente tem pão para comer todo dia e roupa para se agasalhar em todo o inverno. Mas sempre com relação ao outro. Ele perdeu a imagem de Jesus de Nazaré há muito tempo. E pensando algumas coisas em Jesus de Nazaré, o tema de hoje me intriga a entrega desse amor. E esse amor me intriga porque eu estou doente. Esse amor me constrange porque eu sou caído. Esse amor me deixa sem graça porque eu sou falho. E o pior do que ser falho, o pior do que reconhecer-se assim, é permanecer assim. Você sabe que a cruz, ela se tornou símbolo de vitória há poucos anos. Foi mais assim na época de Constantino. Constantino teve um sonho. Ele sonhou que Deus falou com ele. E ele falou assim: você põe cruz no seu exército, que você vai ganhar todas as batalhas. E você pode ver que o símbolo do exército romano é a cruz. E aí ele ganhou mesmo, tal. E aí ele instituiu o símbolo do cristianismo, a cruz. Mas até Constantino, a cruz era uma vergonha. A cruz era uma vergonha. E o nosso Deus morreu na vergonha. O Deus que nós cremos era como se hoje
na Roma da época, que hoje é os Estados Unidos, né? Roma era quem oprimia o povo, hoje é os Estados Unidos. Oprime o mundo inteiro, né? Trump, ele é o imperador, ele é o César, igualzinho. Inclusive gosta de matar quem discorda dele. Não gosta de estrangeiro, né? Mandou matar o menino estrangeiro que nasceu pelas bandas lá da terra dele, igualzinho, né? Enquanto o Trump faz muro, o César mandava matar as crianças. Então é mais ou menos parecido. E Roma, ela oprimia e matava na cruz, como um símbolo de vergonha. Ó, esse que está morrendo na cruz aqui é vergonha, está morrendo da pior forma possível, está morrendo do jeito mais justo aos olhos da sociedade da época. Quem ia para a cruz é porque merecia mesmo, e todo mundo estava lá debaixo e dizia: crucifica, 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 porque bandido bom é bandido morto. Saca qual é? Aí, era como se hoje, na nossa Roma, que influencia muito o nosso pensamento aqui na América Latina, Roma atual, Estados Unidos influencia muito a cabeça dos cristãos aqui da América Latina, né? E é como se Jesus estivesse sendo levado à cadeira elétrica. Vai para a cadeira elétrica quem merece. Vai para a cadeira elétrica quem dá trabalho. Que vergonha o nosso Deus numa cadeira elétrica, não mesmo? Que vergonha. Mas aí quando nós abrimos o Evangelho, quando eu digo Evangelho, eu digo as Sagradas Escrituras, porque toda a Escritura é o Evangelho. Teologicamente, Evangelhos são os 4 Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas quando eu digo o Evangelho, é a Bíblia toda. Então, quando nós abrimos o Evangelho, nós vemos esse amor de passar essa vergonha sem precisar passar. E ele passou. Por isso, hoje eu convido você a abrir num texto maravilhoso, Isaías 53. Nós vamos trazer à memória a intriga da entrega desse amor. A intriga, aquilo que me intriga e que deveria te intrigar também, da entrega desse amor. Isaías 53, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como a raiz saída de terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados.
Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e, contudo, não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com o julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar de seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe dei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Me intriga ler esse texto. Me intriga profundamente ler esse texto. Jesus foi rejeitado. Diante de uma mensagem triunfalista, diante de uma mensagem de que você não é cauda, você é cabeça, diante de uma mensagem onde você é rei, você tem que comer como um rei, eu abro o evangelho e me intriga a entrega desse amor. Quando eu digo que nós perdemos a imagem de Jesus de Nazaré, quando eu digo que nós perdemos a imagem de Jesus em nós, eu digo em relação às nossas expectativas. Leonardo Boff vai dizer que todo menino quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino. Jesus é o Deus que morre. Jesus é o Deus que foi pregado na cruz. E não basta sabermos disso, meus irmãos e irmãs. Sabermos disso é um passo para conhecermos o Evangelho. Isso não é conhecer o Evangelho. Jesus morreu por mim na cruz. Eu conheço o Evangelho? Não conhece, não, Senhor. Você conhece parte do Evangelho. Essa é uma parte do Evangelho. Ah, pastor, então eu tenho que conhecer esse amor, me sentir intrigado por ele e me arrepender dos meus pecados. Aí eu estou a par do Evangelho. É um belo caminho, mas ainda é parcial esse Evangelho. Você precisa ser intrigado por esse amor, e isso aqui não sou eu que faço, não há pregação que faça isso, não há apelo que faça isso. Isso é uma ação exclusiva do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai te impelir. O que é impelir? Vai te comover. O que é comover? Vai tocar a sua alma para que você chore amargamente e se sinta intrigado com esse amor. E a intriga desse amor te coloca diante de quem você é, te coloca da sua realidade, como me coloca diante da minha realidade, e diante dessa minha realidade, você diante da sua realidade, você tem dois caminhos. Quais os caminhos, pastor? Você vai para ele, e você diz, obrigado, Senhor, ou você rejeita esse amor.
Você pode rejeitar. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Quando Jesus de Nazaré conta a parábola do banquete que ele preparou para os convidados, e os convidados não apareceram, e Jesus ilustra de uma forma sensacional, Jesus ilustra de uma forma fantástica, dizendo assim, ó, pegue os moradores de rua, pegue os leprosos, pegue aqueles que são rejeitados e traga para o banquete. Jesus, ele não dá ponto sem nó, não, meu irmão. Ele está dizendo uma coisa: o banquete não é para os bons, porque normalmente os bons não precisam de Jesus. Os bons não querem Jesus, porque já são bons o suficiente. E isso tem a ver principalmente com os religiosos, porque os religiosos, eles não acham que precisam de Jesus, porque eles têm a verdade, eles têm as doutrinas, eles têm a teologia, e Jesus está muito longe dessas coisas. Jesus, na realidade, ele está assim, meio que tô nem aí para essas coisas, entendeu? Falam de Jesus, conversam de Jesus. É por isso que ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque o reino dos céus não tem a ver com saber códigos e senhas espirituais ou teológicas, tem a ver com um conhecimento de Jesus de Nazaré. E quando Jesus fala assim: chamem para o banquete, para se assentar na minha mesa, aqueles que são rejeitados, Jesus está dando uma ilustração muito interessante. Ou seja, os bons normalmente rejeitam se parecer e se sentar à mesa com Jesus de Nazaré. Quem normalmente vem para a mesa de Jesus de Nazaré são os moribundos, são os maltrapilhos, são aqueles que são intrigados pela entrega desse amor. E só é intrigado pela entrega desse amor quem foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, porque normalmente quem conhece, quem tem conhecimento, normalmente se acha bom o suficiente, sempre consegue explicar Deus. Você sabe que tem um bando de teólogo chato pegando no pé do Clóvis Pinho, nosso brother, que canta música Ninguém Explica Deus? Os caras é muito chato. Né? Já disse isso aqui, os radicais islâmicos têm os xiitas, os crentes têm os xaatos. Os caras é muito chato, ninguém explica Deus. Ele está dizendo, Deus não cabe dentro de um dogma. Eu vou dizer uma coisa aqui, é bom que a galera não edita quando está filmando. A Bíblia não explica Deus. A Bíblia é uma parte da revelação de Deus. Não, eu não sou liberal, Deus não cabe num livro. Vocês acham que 66 livros é suficiente? Mas ela é a palavra de Deus. Mas aqui nós temos uma dimensão de que Deus é imensurável. Então, nessa mesa do banquete, essa mesa do banquete está posta para nós, que é a entrega desse amor, e nós temos sempre dois caminhos: aceitamos ou rejeitamos. Pastor, quem rejeita, beleza, então quem rejeita está fora. Eu já não sei se está fora, quem sou eu? Não sou eu quem diz quem vai entrar no céu, quem não está. Eu só sei que não aceitou, não estou aqui para dizer quem vai ou quem não vai. Não aceitou, beleza. E quem aceitou? Quem aceitou agora tem o Evangelho. Quem aceitou agora essa verdade, sentiu-se intrigado, sentiu-se confrontado, sentiu-se perdoado e aceitou. Está tudo certo? Mais ou menos. Parte do Evangelho. Quem creu na nossa pregação? Quem creu? Ele foi desprezado, ele foi ultrajado, ele foi envergonhado. Entender, ser constrangido por esse amor, aceitar esse amor, nos coloca numa rota de nos parecermos com Jesus de Nazaré. Esse é o terceiro e fundamental ponto da caminhada cristã. A intriga da entrega desse amor me faz parecido com Jesus de Nazaré. Porque o que é o amor? Deus amou o mundo de tal maneira, amém? João 3,
16. E Paulo vai descrever lá em Filipenses, capítulo 2, ele vai descrever que Deus, sendo Deus, não teve por orgulho ser Deus, mas antes, esvaziando-se da sua divindade, fez-se em forma de homem. Se Deus, sendo Deus, fez-se em forma de homem, para que pudesse me salvar, se tornando menor do que os anjos, a minha forma de amá-lo não é querer ser Deus Todo-Poderoso, mas é tornar-me a imagem e semelhança dele de novo. A forma de dizer eu aceito o teu amor, Senhor, é me colocando a tua imagem e semelhança. Essa é a melhor forma de dizermos para Jesus Cristo de Nazaré: obrigado pela cruz, eis aqui a minha vida. Rodolfo Abrantes tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: se a forma dele me amar foi dando a vida dele por mim, o amor, para ser verdadeiro, precisa ser recíproco, não é? Porque ninguém ama só de um lado. Então, para ser real essa história, eu dou a minha vida para ele. Isso é lindo. E o que é dar a vida para Jesus? O que é dar a vida para Jesus, irmãos? Nós precisamos parar com esse teatro. O mundo evangélico virou um teatro nojento, asqueroso. O que é entregar a vida para Jesus? Não é vir aqui na frente, eu aceito a Jesus, eu entrego minha vida para Jesus. Isso até papagaio faz, irmãos. Se a gente ensinar o papagaio, ele vai vir aqui na frente e vai fazer a oração, o apelo, tudo certinho. Eu não estou dizendo que fazer isso é errado, ou todo mundo que faz isso é errado. Eu aceitei a Jesus através disso, só que virou um teatro muito grande. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho fica parcial, porque as pessoas aceitam a Jesus, mas não se parecem com Jesus de Nazaré. O que é entregar a vida para Jesus? Entregar a vida para Jesus é colocar a vida à disposição do outro. É colocar a nossa vida à disposição do próximo. Quer se parecer com Jesus? Não faça como aquele maluco do Henrique Cristo. Meu pai. Ele é malucão, né? Porque ele falou: quando você percebeu que você era o Henrique Cristo? Ele falou assim: quando eu percebi que eu estava orando e conversando comigo mesmo. Ó, que louco. Então, aí ele, não é na batina. Eu vou deixar meu cabelo igual de Jesus, vou parecer Jesus de Nazaré, como se Jesus tivesse cabelo comprido. Manos, isso aí é uma influência do arianismo no cristianismo. Jesus não tinha olho azul e pele clara, é impossível. Ok? Ok? Então, se parecer com Jesus de Nazaré, é nós olharmos para esse texto. Quem creu na nossa mensagem, quando ele usa essa expressão no começo do capítulo 53, quem creu na nossa mensagem, ele está dizendo assim: quem está olhando para a gente, nós estamos fora dos refletores, nós estamos fora dos principais palcos, a mensagem nossa não dá ibope, a mensagem nossa é tida como loucura. Quem creu nesse tipo de mensagem? A pergunta é: quem está disposto a ouvir esse tipo de mensagem? Igual quando eu estava no seminário, eu fiz uma pregação, uma professora minha falou assim: Renato, esse tipo de mensagem vai te deixar sozinho. Eu falei: estando com Jesus, para mim está ótimo. Porque é um tipo de mensagem que não atrai multidão. Quem creu nesse tipo de... Quem está disposto a ouvir falar de cruz? Quem está disposto em falar em partilhar o que ganha? Quem está disposto em falar em partilhar o café da manhã? Quem quer ouvir e falar? As pessoas não querem, elas querem ouvir sobre bênçãos. E o meu problema, pastor? E o meu problema? Mas a chave do Evangelho, e aqui é uma coisa que eu quero convidar você a prestar bastante atenção. Sabe a sua dor? Sabe o seu problema? Jesus sabe disso também. Mas você sabe qual que é o melhor caminho da cura? O melhor caminho da cura é você fazer o que Jesus fez. É você pegar a sua dor e colocar ela a serviço do próximo.
É você pegar a sua vida e colocar à disposição do outro, e nesse processo de entrega de amor, na aparência, ou seja, seguindo o caminho de Jesus de Nazaré, a cura acontece na sua vida. A bênção chega na sua vida, porque quando nós damos, e esse aqui é o paradoxo da fé, isso aqui é o antagonismo da fé, isso aqui é a loucura da mensagem do Evangelho, porque quando nós damos a nossa vida, e quando nós colocamos a nossa vida, e nós abrimos mão dela, é quando nós a encontramos verdadeiramente. Quando nós abrimos mão de nós mesmos, nós encontramos o nosso melhor eu, nós encontramos o nosso melhor sentido para viver. Por quê? Porque nós estamos trilhando o caminho de Jesus de Nazaré. E encontrar o caminho de Jesus de Nazaré é encontrar a vida. É por isso que ele diz: aquele que bebe de mim jamais terá sede, fluirão rios de água viva. Meu Deus, como pode fluir rios de água viva eu dando a minha vida? Então, irmão, eu não sei te explicar, mas é assim que Jesus convidou a fazer. Quem creu nessa mensagem? Porque o nosso Deus não tinha beleza, Ele não tinha pompa, Ele não tinha pose, Ele não tinha status, Ele não tinha influência, Ele era simples e humilde, rejeitado pelos homens, as pessoas viravam o rosto para Ele. O problema, as pessoas estão virando o rosto para a gente, porque nós não estamos nos parecendo com Jesus de Nazaré. Conversávamos com um amigo, e ele dizia assim: eu conheci o pior lado da igreja evangélica. Falei, eu também, pensei comigo, né? Eu também conheço bastante, se você quiser senta aí que eu te conto. Ele falou assim: mas para mim foi muito bom, porque agora eu voltei para a minha antiga religião, e eu estou em paz. Eu duvido muito dessa paz aí, porque a expressão dele não é de paz. Deus abençoe. As pessoas estão virando as costas, não porque nós estamos falando de amor e de solidariedade, mas porque nós estamos perdendo o amor e a solidariedade. Na igreja, ou na comunidade dos santos, a aparência de Jesus de Nazaré, onde as pessoas deveriam ser acolhidas nas suas falhas e nos seus pecados, as pessoas estão encontrando rejeição e preconceito. Naqueles que se dizem seguidores de Jesus de Nazaré, onde as pessoas deveriam encontrar acolhimento, as pessoas estão encontrando dogmas. Nas igrejas, onde as pessoas deveriam encontrar Jesus de Nazaré, as pessoas estão encontrando os muros. E o muro, irmão, é bom, viu? Ele é bom porque ele nos protege. Vamos proteger aqui a nossa comunidade, vamos proteger, não vamos deixar, esse tipo aqui não. Não, aqui já começa a ficar mais complicado. Esse tipo de gente aqui na nossa comunidade, não. Muro é bom. Muro é bom, mas não é de Jesus. Muro é bom, mas não é de Jesus. Não, esse tipo de gente aqui na nossa comunidade, aí, pastor, aí a casa cai. Aí já fica um pouco mais. Jesus precisou de hospedaria para nascer. Não tinha vaga para ele porque ele era estrangeiro. Quantos estão acompanhando os casos dos venezuelanos? 800 venezuelanos lá no norte. Estão por dentro? Estão ligados? O que nós vamos fazer com esse pessoal? Manda para Cuba?
Eu vejo no Facebook. Facebook, eu chamo de fake book, porque todo mundo parece feliz e todo mundo é bravo pra caramba. Mas ali tá uma síntese da alma. Vai para Cuba. Pá. Eu fico imaginando Jesus chegando, refugiado, aqui. A gente ia mandar ele para onde? Porque ele não se parece com a gente. Então, quando eu digo que esse amor me intriga porque quando morre a semente, nasce o broto. Esse amor me intriga porque a árvore, ela é cortada para virar cabo para o machado. Esse amor me intriga porque o autor do livro se põe no próprio livro para morrer. Esse amor me intriga porque é o Senhor se abaixando para beijar o escravo. Esse amor me intriga porque é a semente morrendo para gerar o broto, para dar o fruto na árvore, para alimentar o lenhador. Se parecer com Jesus de Nazaré é ser intrigado por esse amor e não conseguir ficar alheio a essa obra. Se eu quero me parecer com Jesus de Nazaré, eu tenho que estar disposto a isso. Mas essa mensagem não agrada. As pessoas acham até bonito. Acham bonito. Legal, hein, pastor? Oh, bonito, bonito. Pô, ninguém fala isso de o amor hoje, ninguém fala de amor. Eu não estou pedindo para você achar bonito. Eu estou clamando em nome de Jesus para que você pratique isso na sua vida. Hoje em dia as pessoas não têm tempo para mais nada. Hoje em dia as pessoas não têm tempo para socorrer a ninguém. Hoje em dia as pessoas não têm tempo para nenhuma causa. E aqui eu quero caminhar para o final. Aqui na primeira igreja batista em Botucatu, eu não quero, como pastor da igreja, te convidar a uma religião. E o que eu falo aqui dói demais em mim como pastor, porque seria muito mais fácil eu ter um conjunto de regras e ter todo mundo o tempo todo em todas as programações. Mas seguir o caminho de Jesus é propor um caminho de liberdade. É convidar a seguirmos um caminho e não obrigar. Ninguém no Evangelho é obrigado a nada. A entrega é voluntária, como eu falei na hora da partilha. E como lidar com a voluntariedade é difícil.
Porque o mundo jaz no maligno e o mundo entrou na igreja de uma forma tão poderosa que as igrejas não estão percebendo. Já disse isso aqui trilhões de vezes. Às vezes as pessoas olham, o mundo entrou na igreja porque tem luz colorida. Está parecendo um palco. E é um palco, irmão. Era para parecer um palco mesmo. Daqui uns dias a gente põe até gelo seco nesse negócio aqui, para parecer um palco mesmo. O pastor não usa terno, nem púlpito tem. E não percebe que o mundo já entrou na igreja, porque a pessoa que repara nessas coisas só pensa em si mesmo. Não é capaz de estender a mão. Isso é o mundo entrando na igreja. Pessoas que são capazes o tempo todo de ficar apontando o erro dos outros e dizendo que os outros vão para o inferno por não professarem a mesma fé que ele. Isso é o mundo entrando na igreja. O mundo entrando na igreja é as pessoas não serem capazes de se solidarizar à dor de um dos outros. O mundo entrando na igreja é a pessoa querendo saber se ela dá 10% do bruto ou do líquido. O mundo entrando na igreja é a gente precisar fazer campanha para arrecadar fundos para comprar as coisas, porque se a gente tirar o dinheiro da igreja, a igreja não fecha as contas no final do mês. Isso é o mundo entrando na igreja. Por quê? Porque as pessoas estão pensando só em si mesmas. O mundo entrando na igreja, não, o mundo não está entrando, o mundo já entrou faz tempo. Agora a nossa guerra é convencer as pessoas que elas precisam se parecer com Jesus de Nazaré. Esse é o grande desafio. Esse é o grande chamado. Quem creu na nossa pregação de dor, de entrega, de partilha, quem creu na nossa mensagem? Quem creu? Não sei. Então, como Primeira Igreja Batista, o meu caminho de proposta para você não é você se tornar um religioso, mas é você se tornar alguém parecido com Jesus de Nazaré. E quando você disser que vem aqui nessa comunidade, ou que frequenta esporadicamente, é porque você vê que aqui, o que é feito aqui te torna mais parecido com Jesus de Nazaré. A pergunta é: quantos querem se parecer com Jesus de Nazaré? Porque a perspectiva de Jesus de Nazaré é intrigante, é uma entrega de amor. É montar no jumentinho. É não ter onde reclinar a cabeça. É amar o diferente. É abraçar o que precisa ser abraçado. Acolher o que precisa ser acolhido. E nós só vamos conseguir isso se nós entendermos que o caminho aqui é uma causa. Existe uma causa por trás da nossa comunidade. A nossa comunidade não existe por si só, porque a comunidade aqui não é o fim, ela é um meio. Aqui é um meio onde as pessoas transformam a sociedade. Aqui é um meio onde as pessoas transformam o lugar onde trabalham. Aqui é um meio onde as pessoas transformam suas famílias. Aqui é um meio onde as pessoas são transformadas à imagem de Jesus de Nazaré. E por que permanecem aqui? Porque aqui vem a imagem de Jesus de Nazaré. Essa tem sido a minha oração. E hoje eu oro por mim e por você, para que a gente seja intrigado por esse amor, que foi capaz de se dar, como nós lemos aqui. Leia na sua casa de novo, e pergunte se você está disposto a fazer isso. Clame ao Espírito Santo de Deus, fala: Senhor, me ajuda nisso, na onde eu estiver, quando eu puder, que eu esteja disposto a passar por isso aqui. Disposto a passar por isso aqui.
Eu estou num caminho de ser ofendido. Eu acho legal esse negócio de me ofenderem, me chamarem de... Mas que seja porque eu estou parecendo com Jesus de Nazaré. Que sejam porque eu estou falando demais sobre amor. Que me ofendam mesmo. Que ofendam a nossa igreja. Tipo assim, não, mas é muito amor nesse lugar aí. Não tem uma chicotadinha. Que assim seja. Pô, não tem uma opressãozinha. Não fala do diabo, não põe medo. Fica muito frouxo. Deixa. Me ofendam mesmo. Ofendam a gente. Porque o caminho é esse mesmo. Você pode ter certeza que esses que falam esse tipo de coisa são os primeiros a nunca participarem do café do bem, de uma ação numa creche, de uma ação voluntária. De uma intervenção numa clínica de drogados. Não vão. Por quê? Porque não vão. Então, que esse amor possa influenciar a sua vida para a imagem e semelhança dele. Esse amor não pode ficar diante dos dois caminhos. Esse amor não pode ficar, eu aceito Jesus, que maravilha, hein? Aleluia. Ó. Esse amor tem que nos levar a um passo além. De queremos parecer mesmo com Ele. De queremos nos tornar a imagem e semelhança dele. Por isso eu quero convidar você a cantar essa canção nessa noite. Quanto amor Ele tem por mim. E nós louvamos a Deus por esse amor. Porque esse amor, ele muda o meu interior, amém? E muda em que sentido? A imagem, semelhança de Jesus de Nazaré. Que assim seja, meu irmão.